Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos agora dar continuidade à nossa aula, tá? Essa é a aula em vídeo de número 6 e continuação do módulo 8, né? Que é o conjunto dos números reais, tá? Peguem a apostila, abram na página 409 e vamos à luta. Lembrando que, para mim é importante que vocês tentem resolver sozinhos essas questões, tá bom? Tem várias questões aqui fáceis, algumas difíceis. Então, evitem ficar apenas copiando tudo que eu estou passando aqui para vocês, tá? Tenta resolver sozinhos e usa da minha explicação e da minha resposta somente para conferir, tá bom? Vamos lá então. Exercício 4, número 1. Escreva 3 exemplos de dízimas. Então, na letra A, vocês vão colocar 3 números, né, que sejam exatos. Na B, infinitas e periódicas. Poderão colocar 3 exemplos, né, de números infinitos e periódicos, ou seja, uma dízima periódica. E na C, infinitas e não periódicas. Ok? Então, pausa o vídeo, coloquem a resposta de vocês, que logo em seguida eu virei com a resposta. Na A, eu coloquei como exemplo, né, o número menos 0,5, 3,75 e 0,012. Ou seja, se tratam de números, né, com vírgula, no caso. E repara que ele tem um fim, né? Ele é, por exemplo, ele é menos 0,5, ponto final. Ok? Ele não é uma dízima periódica, que é aquele número que seja infinito. Já na questão B, infinitas e periódicas, tá? Ou seja, é uma dízima periódica qualquer, né? Por exemplo, menos 0,55555 infinitamente, ou 3,757575 infinitamente, ou até mesmo 0,012121212 e assim vai. Quando o enunciado ele fala infinitas e não periódicas, é quando ele não tem uma sequência exata, sabe? Por exemplo, você não tem como você saber qual que é o próximo número, tá? Por exemplo, o que eu posso dar aqui é um número irracional, né? O π, por exemplo. O π ele é infinito, né? E não periódico, não existe uma sequência exata. Questão de número 2. Considere uma placa quadrada com 10 centímetros de lado. Nela está inscrito um círculo. Se escolhermos aleatoriamente um ponto na superfície dessa placa, qual é a probabilidade de esse ponto não pertencer ao círculo? Então vamos lá. Esse exercício eu não vou dar resposta para vocês. Vocês terão que resolver sozinhos, tá bom? Mas eu deixei uma dica aqui para vocês. Então, vocês deverão calcular a área do quadrado primeiro, e em seguida a do círculo. Depois, identificar a porcentagem da parte cinza, né? Então, por exemplo, nesse exercício dá para vocês calcularem facilmente por regrinha de 3. Né? Pega a medida inteira do desenho, né? Por exemplo, como se fosse só o quadrado inteiro. Ele corresponde a 100%. Assim como a área pintada vai corresponder a x. E só multiplicar em cruz. Tá bom? Qualquer coisa, estou aqui para auxiliar vocês. Belezinha? Pausa o vídeo e tentem resolver esse exercício sozinhos. Exercício 3. Considere o triângulo AMB inserido no quadrado ABCD, cujo lado mede 4 cm e M é o ponto médio de CD. Qual é a probabilidade de se selecionar ao acaso um ponto qualquer na superfície da figura e ele pertencer A. ao triângulo ABM, B. somente ao quadrado e C. ao triângulo AMD? Nesse exercício, vocês farão sozinhos também, ok? Pausam o vídeo. Em seguida, lógico, eu vou dar uma dica para vocês responderem as questões, tá bom?
Nesse caso, vocês deverão calcular as áreas dos 3 triângulos, a partir da medida do lado do quadrado, cuja área é 16 centímetros quadrados. Então, por exemplo, se um lado do quadrado ele mede 4 centímetros, para calcular a área do quadrado, será 4 vezes 4, né? Que seria 16, por isso que eu coloquei lá 16 centímetros quadrados. Calculadas as áreas dos 2 triângulos retângulos, ou seja, 1/4 da área do quadrado, basta somar e subtrair da área do quadrado o valor da área do triângulo isósceles, a metade da área do quadrado. Tá bom? Ou seja, essa questão, até por lógica, ele é fácil de resolver. Porque, por exemplo, se eu pegar os 2 triângulos retângulos que eu tenho aí, o ADM e o MBC, por exemplo, e juntar os dois, ele vai ser a metade do quadrado. Então, por lógica, qual seria a área do triângulo isósceles? Tá? Facinho de resolver. Questão 4. O dado da figura tem a forma de um octaedro regular. Suas 8 faces triangulares serão numeradas de 1 a 8 e têm igual probabilidade de saírem quando se lança o dado. A. Construa o espaço amostral do lançamento desse dado. Gente, no A, vocês vão colocar apenas todas as possibilidades possíveis que eu posso obter no lançamento desse dado, né? Ou seja, o seu espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, né? Por exemplo, não tem como sair o número 9 num dado que só tem 8. Tudo bem? Na questão B, qual é a probabilidade de se obter um número divisor de 8 quando se lança o dado uma vez? Então, por exemplo, os números divisores de 8, quais são? 1, 2, 4 e 8, né? Podem ver que nós temos 8 números aí. E dos 8 números, 4 deles são divisores de 8. Então, sua probabilidade vai ser de 4 em 8 lançamentos, deixando ele na forma irredutível, né? Dividindo em cima e embaixo por 4, 1 sobre 2, ou seja, meio, 50% de chances do lançamento do dado ser o número divisor de 8. Belezinha? Na C. Suponha que você lance esse dado uma única vez. Assinale a afirmação verdadeira com relação a seu lançamento. A única situação verdadeira nesse caso é a segunda, né? É igualmente provável que saia um número par ou um número ímpar. Pode notar que nós temos 4 números pares e 4 números ímpares, ou seja, 50% de chance para cada um. Logo, as outras respostas estarão erradas, né? Não tem como ser provável que saia par ou ser provável que saia ímpar, porque ele tem a mesma probabilidade. Tá bom? Vamos para o próximo. Questão 5. Vamos retomar as propriedades da potenciação e reduzir as expressões ao menor número possível de potenciações. Então vamos lá, gente. Nesse caso aqui é o seguinte. Lembra que quando é potenciação, suas bases são iguais, eu devo somar todos os expoentes? E se ele estiver dividindo, eu devo subtrair os expoentes se a sua base for igual? É isso que vocês farão aqui. Belezinha? Então, eu vou deixar vocês resolverem sozinhos, pausam o vídeo, ok? E em seguida, eu vou dar somente a resposta final, ok? Se tiver dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu ajudo, tá bom? Pausa o vídeo então. Aqui estão as respostas finais, tá, gente? De cada exercício. Qualquer dúvida, só me chamar e eu espero que vocês tenham acertado. Caso não tenham acertado, não tem problema. Só me perguntar que eu ajudo vocês. Belezinha? Questão 6. Na reta dos números reais abaixo, estão representados os números M, N e P.
Analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Raiz quadrada de m menos n dividido por p não é um número real. Então vocês terão de analisar se ele pode ser um número real ou se realmente ele não é um número real. P mais m pode ser um número inteiro. Então verifique se ele pode ser um número inteiro ou não pode, né? E P sobre n é necessariamente um número racional. Então, a sequência correta é a alternativa A, né? E assim, a justificativa eu deixei aqui resumido para vocês do lado direito, tá bom? Porque, por exemplo, na primeira, que é a raiz quadrada de m menos n dividido por p, não é um número real. Eu não consigo afirmar se ele é um número real ou não é um número real, justamente porque estou trabalhando com hipótese, né? Eu não sei se se trata de um número irracional ou se ele é apenas um número real qualquer, ok? Então, tá aí toda a justificativa dele aqui, belezinha? Vamos para o próximo. Questão 7. Um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar suas ações primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto, o qual é definido como produto entre o nível de contaminação médio por mercúrio em peixes e o tamanho da população ribeirinha. O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. Daí tem aqui o nome das lagoas, né? A contaminação média por mercúrio em peixes por miligrama e o tamanho da população ribeirinha por habitante. A primeira lagoa que sofrerá a intervenção planejada será, como vocês podem ver, é a alternativa D, né? Se por peixe ele contém 2,1 miligramas de mercúrio, e há um total de 1.522 peixes no caso, é só multiplicar um valor pelo outro, tá? Que vai ser o meu coeficiente de impacto. Daí, depois de fazer todas as multiplicações, é só analisar o que tem o maior coeficiente, que no caso, né, é a alternativa D, né, salgada, que contém o maior número aí do coeficiente de impacto. Tá bom? Vamos para o próximo. Questão 8. Analise o problema proposto no item 7 e responda. A. Você precisa fazer cálculos para resolver essa questão? Justifique. Como podem ver, uma estimativa já indicaria que os dois fatores que gerarão o maior produto são relativos à lagoa salgada, né? É só vocês observarem o valor, a quantidade de mercúrio pela quantidade de peixes que contém nessa lagoa. Entendeu? Questão B. Todos os números do quadro são reais? Justifique. Então, como se trata de uma pesquisa, né, de um funcionário da Secretaria do Meio Ambiente, sim, todos os números do quadro são reais. Pessoal, essa questão 9 aqui são aquelas questões que vocês fizeram na aula passada, né, que eu dei separadamente para vocês, ok? Está aí com a resposta final, se tiver alguma dúvida vocês me chamam, tá bom? A questão 10 e 11, eu vou deixar que vocês resolvam sozinhos, tá? Eu não vou dar a resposta a isso daqui. Podem utilizar da internet para fazer pesquisa, não tem problema, tá? Como podem ver, são questões de vestibular, tá bom, gente? A partir do 8º, 9º ano, vocês já começam a ter algumas questões de vestibular aí na vida de vocês, tá bom? Pausa o vídeo e tentam resolver sozinhos aí a questão 10 e a questão 11. Dando sequência à nossa aula, tá? Vamos partir para o módulo 9, porcentagens e algumas aplicações, ok?
encontra-se na página 417. Belezinha? Vamos lá. Desde os anos iniciais, temos explorado diferentes possibilidades de cálculo de porcentagens e suas aplicações em resolução de problemas. Você também já sabe que os números que representam porcentagens são racionais e, portanto, reais, e que os contextos em que estão envolvidos porcentagens exigem um pensamento proporcional. São situações de proporcionalidade direta. Neste módulo, vamos retomar algumas ideias já trabalhadas, aplicando-as em situações de cálculo mental e resolução de problemas. Cálculo mental com porcentagens. Resolva situações propostas com estratégias de cálculo mental. Deixe registrado seu raciocínio, pois você irá contar aos colegas como pensou. 1. Numa escola, há 90 alunos do 9º ano, sendo que 50% são de meninos. Quantas são as meninas do 9º ano? Super fácil, né, gente? O que representa 50% de alguma coisa? É sua metade, né? Então a resposta fica meio óbvio aqui. As meninas, então, representam 50% dos alunos, né? A metade. Logo, se ao total existiam 90 alunos, os que representam as meninas equivale a 45 alunas do 9º ano. Tudo bem? Questão 2. Dos 28 alunos de uma turma de 9º ano, 25% deles já decidiram a área profissional que gostariam de seguir. Quantos são esses alunos? Então, gente, o que representa 25%? 25% é 25 sobre 100. Se vocês deixarem ele na forma irredutível, 25% ele corresponde a 1/4. Ou seja, para saber então a quantidade desses alunos, basta dividir 28 por 4, que vocês chegarão à resposta final. Então, 28 dividido por 4, né, que é 1/4, né, de 28, equivale a 7 alunos. Questão 3. Paola está na loja negociando o preço de um tablet com o vendedor, pois ela deseja pagar à vista pelo produto. O preço de tabela do aparelho é R$ 840. A. O vendedor propôs a Paola um desconto de 5%, mas a jovem quer um desconto maior. Qual seria o valor do desconto se Paola estivesse de acordo com a proposta do vendedor? Aqui nesse caso, gente, vocês iam calcular quanto que seria 5% desse valor de R$ 840, ok? Dá para pausar o vídeo e vocês resolverem sozinhos essa questão. Então, depois de efetuar os 5% de R$ 840, vocês deverão chegar a R$ 42 de desconto sobre o valor do tablet. Questão B. Paula acabou conseguindo um desconto de 7,5%. De quanto foi esse desconto? Então, vocês terão que calcular quanto que é 7,5% de R$ 840. Pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos aí. Quem chegou que Paola obteve R$ 63 de desconto, acertou. Ok? Super tranquila essa questão, né? Vamos para o próximo. Questão 4. Uma prestadora de serviços oferece a seus clientes um desconto de 10% nas contas que são pagas em até 8 dias antes do vencimento. Marcela tinha uma conta dessa empresa para pagar e conseguiu um desconto de R$ 18,15. Qual era o valor da conta de Marcela? Então, se perceber, se Marcela teve R$ 18,15 de desconto, e esse desconto na realidade ele é 10% do valor total,
basta você pegar esse valor do desconto e multiplicar por 10, né? Logo, o valor total da sua compra seria, né, R$ 181,50, que corresponde a 100%. Nessa questão, daria para responder também por regrinha de 3, tá bom? Da seguinte maneira, por exemplo, R$ 18,15 está para 10%, assim como X está para 100%. Multiplicando em cruz, vocês chegarão ao mesmo resultado. Tá bom? Questão 5. Uma escola de idiomas parcela o valor do curso semestral que oferece da seguinte maneira: uma entrada de 20% e a diferença dividida em 4 vezes. Bruno fez sua matrícula e optou por parcelar o curso. Ele pagou R$ 240 de entrada. Qual é o valor desse curso? Pausa o vídeo e tentam resolver sozinhos também. Vamos lá. Se o valor de R$ 240 corresponde a 20% do curso, 20% em relação a 100%, ele equivale a 1/5, né? Então, a gente deve multiplicar esse valor por 5 para saber o seu valor de 100%, né? Logo, a gente chega o quê? Que o valor total do curso, né, era de R$ 1.200. Também dá para resolver, gente, por regrinha de 3, tá? Da seguinte maneira: R$ 240 está para 20%, assim como X está para 100%. Multiplica em cruz e vocês chegarão a R$ 1.200 do mesmo jeito, tá bom? Podem fazer de qualquer maneira que vocês acharem mais fácil. Porcentagens na estatística. Você já deve ter percebido quantas porcentagens estão presentes em dados estatísticos. A maioria dos gráficos e tabelas mostram valores percentuais. Vamos explorar, portanto, gráficos de setores que geralmente apresentam dados percentuais. Em fevereiro de 2018, a revista Pesquisa FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, publicou dados sobre a titulação dos docentes que atuam nas instituições de ensino superior. Vejam os dados nos gráficos a seguir, né? Então temos os gráficos aqui, né, de graduação, especialização, mestrado e doutorado, tá, gente? Graduação é a primeira faculdade que nós fazemos, tá? Especialização seria uma pós-graduação, por exemplo. Tem o mestrado, né? E o doutorado, né? Aqui a pesquisa foi feita em relação a 2016, certo? Então, vamos lá, vamos responder as perguntas baseando-se nesses gráficos de setores aqui. 1. Com relação ao primeiro gráfico, que apresenta dados sobre os dois tipos de IES, públicas e privadas, sabe-se que 76.818 docentes que atuam no ensino superior possuem apenas curso de especialização. Se eles representam 20% do total de docentes, quantos docentes tinha o país à época desse levantamento? Tá? Aí é a mesma questão que a anterior, né? Por exemplo, se você sabe quanto que equivale a 20%, então vocês devem fazer regrinha de 3 para calcular a resposta aqui. Pausa no vídeo e tenta resolver sozinhos esse daqui que não é difícil, tá bom? Como podem ver, 20% corresponde a 76.818, né? 20% ele equivale a 1/5 de 100%. Então, basta multiplicar esse valor por 5, que vocês obterão o número exato de docentes no ensino superior, né? Dá para fazer por regrinha de 3 também. Um exemplo, 20% está para 76.818, assim como 100% está para X. Multipliquem em cruz e vocês chegarão ao resultado também. Questão 2. Com base no resultado anterior,
quantos docentes aproximadamente tinham doutorado em 2016. Se vocês observarem aí o gráfico de vocês, vocês vão observar que doutorado corresponde a 39%. Como vocês descobriram quanto vale 100%, né, no exercício anterior, que é 384.090, dá para resolver por regrinha de 3 também. Então, por exemplo, 100% corresponde a 384.090, 39% vai representar x, que é o valor que eu quero saber. Multiplica em cruz e vocês chegarão ao resultado final do mesmo jeito, tá bom? Questão 3. Nas universidades públicas, o número de docentes com curso de especialização é de 16.954 pessoas. Quantos doutores aproximadamente atuavam nas instituições públicas em 2016? Então, como podem ver, o número de docentes com especialização ele correspondia a 10% do total, né? Se eu sei que ele corresponde a 10%, para saber o 100%, basta multiplicar ele por 10, né? Então, calcula-se 60% desse total, né? Que vocês vão obter aproximadamente 101.724. Belezinha? Vamos para o próximo. Questão 4. Nas universidades privadas, 104.991 docentes têm apenas curso de mestrado. Quantos docentes atuam em instituições privadas? Novamente, gente, se eu sei que 104.991 corresponde a 49%, logo se eu fizer regrinha de 3, tem como eu saber quanto que equivale a 100%, né? Então vocês vão fazer aí a regrinha de 3 e deverão chegar a 214.267 docentes atuando em instituições privadas. 5. Escreva 2 comentários para os dados desses gráficos. Essa resposta, gente, ela é pessoal. Porém, eu coloquei 3 itens aqui que me chamaram a atenção, tá bom? Nas instituições públicas, a maioria dos docentes tem um curso de doutorado. Nas instituições privadas, a maioria dos docentes tem um curso de mestrado. E nas instituições privadas, também, há mais docentes com cursos de especialização do que com curso de mestrado. Belezinha? E na questão 6, né? Agora é sua vez. Elabore um problema para os dados desses gráficos e resolva na sequência. Por se tratar de uma questão pessoal, né, eu resolvi não colocar nenhum exemplo aqui para vocês. Mas vocês deverão fazer aí no de vocês, tá bom? Para aprimorar aí a leitura de gráficos, que é super importante a essa altura do campeonato. Tá bom? Bom, por hoje é só, ok? O vídeo é curto, porém eu dei muitas atividades para vocês resolverem sozinhos, tá? Então, para não sobrecarregar vocês de ter muito exercício, na próxima aula eu continuo na página 419, ok? Falta só acho que uma página e meia só para a gente finalizar, tá? Então, façam o dever de casa também. Se conseguir terminar antes, pode até começar antes o dever de casa de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu irei auxiliar vocês. Beijos!